Já faz 20 anos que moro no Japão e muita gente me pergunta quanto tempo você levou para aprender o idioma? E a resposta é sempre a mesma. Ainda estou aprendendo. Eu sou o Naka. Este é o Japatonic. E hoje vou explicar por quê. Mesmo depois de tantos anos no Japão, eu ainda sou praticamente analfabeto. Vamos lá. Para vocês entenderem melhor, o japonês tem 3 alfabetos. 2 básicos, o hiragana e o katakana. E depois vem os kanjis. Hiragana e katakana têm a mesma quantidade de caracteres. A diferença é só no formato. Um é usado para escrever palavras japonesas e o outro para palavras estrangeiras. São cerca de 46 letras e algumas mudam um pouquinho a fonética quando você adiciona aspas ou um pequeno círculo. Mas, olha, é bem tranquilo. O alfabeto japonês é basicamente a e, u, i, o, kake, ku, kiko, sase, su, si, so, tate, tu, ti, to, nane, nu, ni, no. Ou seja, são vogais e sílabas. Com exceção do N, todas são consoante plus vogal. Nane, nu, ni, no, kake, ku, kiko. E o katakana segue a mesma lógica. Isso tudo, no geral, é fácil de aprender e dá para pegar o jeito bem rápido. Tanto que as crianças do jardim de infância já começam a aprender. No dia a dia, para quem estuda japonês, o katakana acaba sendo mais usado. Ele aparece bastante. Mas, na verdade, o hiragana é considerado o mais básico. Dentro da cultura japonesa, o hiragana representa a base da língua, porque é usado para palavras propriamente japonesas. O katakana é visto como algo secundário. Mas no dia a dia, se usa mais a combinação de kanji com katakana. E é isso que mais aparece nas ruas. Então, quem não sabe ler kanji simplesmente ignora essas partes e acaba lendo só os katakana. Por exemplo, aqui está escrito em katakana hashapon. Olha só, esta é a letra K, mas com 2 aspas vira GA. E sim, elas ficam menores, como se fosse uma versão abreviada. Por exemplo, Ya e Shi viram Gasha, como se a escrita fosse encurtada. E esta aqui é a letra HO, mas com o círculo vira pó. Vendo assim, parece difícil, mas não é tão complicado. Estudando direitinho, dá para aprender. Agora, os kanjis. Aí sim está o verdadeiro desafio. Existe uma lista básica chamada Yoyo Kanji, com cerca de 2.100 caracteres. Ou seja, você precisa conhecer esses 2.100 kanjis para conseguir ler, no mínimo, livros e textos mais elaborados. Claro que há livros de estudo que trazem muitos outros além desses. Para ser especialista em linguística, é preciso conhecer bem mais de 2.500 kanjis, talvez até uns 5.000. Dizem que existem cerca de 30.000 no total. Mais ou menos isso. Basicamente, cada kanji representa uma palavra e tem a sua leitura, que pode variar conforme o contexto. Quando um kanji se combina com outro, a pronúncia pode mudar e o significado também. Olhem só, por exemplo, aqui está quase tudo em kanji. O que está escrito este é o kanji de Zen, significa completo. Koku quer dizer país. Lido junto fica Zenkoku. Shi significa terra. Sak, ou seja, isso quer dizer sakês de todas as partes do Japão, basicamente. E aqui está escrito Nihonshu, que significa sake japonês. Nihonshu no Kai seria algo como associação do sake japonês. E dá para perceber que tudo que está em traços mais complexos é kanji. Por exemplo, esse kanji eu não conheço, mas está escrito Tetsubo, não? Que tem relação com ferrovia. Gata significa forma, ou seja, algo relacionado a isso. Eu sei que no 3º andar tem algo relacionado a trens, provavelmente miniaturas, hobbies e maquetes. Aqui está em katakana, dizendo Puramoyo. Essa parte eu não sei exatamente o que significa, mas é algo sobre play models. E aqui, bem simples, katakana escrito figua, ou seja, figuras, personagens, bonecos. Basicamente tudo que está em katakana é o que mais aparece na rua, por isso é o que a gente mais vê no dia a dia. Já o hiragana é super importante porque é usado como furigana e daqui a pouco eu explico o que é isso.
Na língua japonesa, quando a gente estuda, existe o nível mais básico, chamado N5, e o mais avançado de todos, equivalente a um nativo, que é o N1. Nesse nível, você consegue ler, escrever e interpretar absolutamente tudo. Conhece todos os kanjis básicos, aqueles 2100. Pelo que percebi, como eu nunca estudei japonês formalmente, eu devo estar próximo de um nível N3, mas ainda não chego a ter um N3 aprovado. Uma vez peguei um livro de N3 e sabia, digamos, 80-90% dos kanjis que apareciam nele, mas sempre digo que devo saber uns 500 kanjis. E o pior é que não é que eu saiba escrevê-los de cabeça, eu só reconheço. Ou seja, eu consigo ler algumas coisas, mas se me pedirem para escrever, eu travo. Não lembro, impossível. Alguns sim, claro, mas na maioria eu esqueço os traços, porque os kanjis têm muitos traços. Por exemplo, este aqui está escrito E-gyoshu, que significa aberto. Vocês estão vendo isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 traços no total. Esse kanji aí, não, eu até sei ler, mas não lembro como escrever. Já este aqui é fácil, porque é shu ou onaka, que significa dentro ou também em processo, no meio de algo. Ou seja, o lugar está em plena atenção, em atividade. E é aí que vocês começam a entender por que muitos japoneses falam tão pouco inglês. E quando falam, falam mal. Porque eles já têm bastante coisa com o próprio idioma. E tem outro motivo também. Eles aprendem o alfabeto romano, o nosso, com base no katakana. E no katakana, tirando as vogais, tudo é formado por sílabas. Por exemplo, aqui está escrito lunch set. Um japonês pronunciaria lunch seto, porque no japonês as palavras nunca terminam em consoante, sempre terminam em vogal. E tem mais, no japonês não existe a letra L. É exatamente o contrário do chinês. Os chineses pronunciam L com facilidade, já os japoneses não conseguem, é difícil para eles, assim como o R duplo. E tem outra questão, algumas palavras em inglês têm escrita diferente, mas mesma pronúncia, como sea, que pode significar ver ou mar. E no japonês, por exemplo, light, luz e right, direita ou correto, são pronunciados do mesmo jeito, daito. Em katakana, essas duas palavras são exatamente iguais. Então, daito depende totalmente do contexto para fazer sentido. Imagina alguém perguntando algo para um japonês e ele responde daito, daito. E você fica tipo, que? Daito? O que significa daito? Entenderam a confusão? Isso é o que chamam de katakana go. Palavras estrangeiras escritas e adaptadas para o katakana. Por exemplo, câmera. Em japonês se fala câmera, simples. Ou seja, isso é fácil de entender. Mas existe a forma em kanji, shashinki, que vem dos kanjis de foto e máquina fotográfica. Shashinki seria a palavra japonesa correta. Mas hoje em dia ninguém mais fala assim, todo mundo usa câmera. Ou seja, o mais complicado do japonês é mesmo a escrita, falar, até que é mais simples. Bom, falar japonês na prática não é tão difícil assim. Digo isso porque, por exemplo, o espanhol é bem mais complexo nesse sentido. No japonês não existe plural e singular, não tem eu, você, ele, com variações gramaticais. Isso simplesmente não existe. A língua, de certa forma, ela é bem mais reduzida e direta. Já no espanhol, a pessoa pode dominar a teoria, mas na prática acabar errando. Como, por exemplo, dizer, nós queremos sua casa, amanhã iremos. Dá para entender, claro, mas está tudo gramaticalmente errado.
No japonês, esse tipo de erro não existe, não, o que deixa a fala mais simples. O que realmente complica o idioma são as formalidades. Isso sim é difícil. Não sei se alguém aqui já viu o filme Encontros e Desencontros. Tem uma cena em que Bill Murray grava uma propaganda e o diretor fala um monte de coisas. E a tradutora resume tudo dizendo, mais intensidade. Aí ele pergunta, tá, e ele quer que eu olhe para a direita ou para a esquerda? A tradutora vai até o diretor e fala algo super longo. Isso acontece por causa das formalidades da língua japonesa. Por exemplo, se você quiser perguntar, posso fazer isso? De forma simples, com alguém de confiança, poderia só dizer, não, já terminei. Nesse contexto, já terminei não significa posso fazer isso? Mas se quiser falar da forma mais formal possível, você poderia dizer Yarasasete itadaitemo yoroshii deshouka? Ou seja, a frase fica muito mais longa só para soar educada. A ideia é a mesma, só muda o nível de formalidade. E claro, quando a conversa exige formalidade, você acaba adicionando mais e mais palavras, tornando tudo mais complicado. No fim das contas, é isso que deixa o japonês difícil de dominar. E tem um lugar onde isso pesa ainda mais, os izakayas. Eles são como tabernas tradicionais, com uma variedade enorme de pratos. E na maioria das vezes os cardápios não têm fotos. Como há muita variedade, você precisa saber ler. Alguns pratos eu nem reconheço, tipo tem edamame aqui. Tako huasa, deve ser polvo com wasabi, nagaimo, wasabi, alguma coisa, batata longa. Ou seja, nem assim eu entendo tudo. E o problema é que nos izakayas os pratos costumam ser mais... não improvisados, mas bem originais. Às vezes eu saio com a minha esposa, olho o cardápio e pergunto, o que é isso? E ela responde, não sei, vamos ter que pedir para descobrir. Porque muitas vezes são criações próprias do restaurante, então fica difícil saber. Por isso, quando vamos comer fora, o mais fácil é escolher lugares que servem um prato específico. E variações desse prato, sempre com foto no cardápio. Por exemplo, há muitos restaurantes especializados em um único tipo de comida. Este aqui é uma churrascaria de yakiniku que serve só carne. E mesmo que não tenha cardápio em inglês, dá para usar um tradutor ou simplesmente apontar os cortes de carne. No fim, você acaba conseguindo pedir. Outro exemplo é Koriko restaurante de lamen. Lamen é lamen. Ninguém vai pedir sushi num lugar assim. Fora do Japão, é comum restaurantes japoneses servirem sushi e lamen juntos. Mas aqui no Japão isso é extremamente raro. Só acontece em algumas redes de sushi familiares que oferecem acompanhamentos, mas o foco continua sendo o sushi, não o lamen. Por isso, quando vejo um restaurante que serve sushi e lamen juntos, já fico desconfiado. Sinto muito por quem tem restaurante japonês fora do Japão, mas são receitas completamente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra, então o ideal é ir a um restaurante de lamen específico e pronto. Assim como aqui há lugares especializados em tigelas de arroz com carne, você pede o prato base e pode variar só as coberturas. Enfim, sobre comida eu já falei muitas vezes, mas nunca é demais reforçar a importância de saber escolher bem onde comer. Agora vamos mudar um pouco de assunto, mangá. Primeiro, vale lembrar que livros e mangás no Japão se leem ao contrário. Ou seja, a leitura começa da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, e a forma tradicional de escrever é de cima para baixo. Tudo invertido, né? Da direita para a esquerda e de cima para baixo. E olha só, aqui dá para ver umas letras pequenas ao lado de kanjis bem complexos, cheios de traços. Isso que aparece ao lado é o furigana. Como este é um mangá shonen, voltado para garotos, ou melhor, para o público jovem em geral, inclusive crianças do ensino fundamental, normalmente eles vêm com furigana, já que nem toda criança tem idade ou conhecimento para ler todos os kanjis.
No ensino fundamental, os alunos aprendem cerca de 1000 kanjis. Depois, no restante da escola, aprendem os outros 1100 que completam os kanjis básicos, os chamados Joyo Kanji. Então, para ler um mangá que não é shonen, ou seja, mais adulto, é preciso dominar de 1000 a 1500 kanjis. Esses títulos costumam ter bem menos furigana. Aqui, por exemplo, temos kanji, hiragana e furigana lado a lado. Kono Kaishu. Este é o Kaishu, o monstro. Homem-Aranha com Ultraman. A colaboração que a gente nem sabia que precisava. Já este mangá aqui é mais adulto. Tem alguns furigana, mas bem menos. Porque se supõe que o leitor já saiba ler os kanjis. Ou seja, quem consome esse tipo de mangá já tem um nível de leitura mais avançado. Agora, alguém pode dizer, bom, então você não consegue ler e escrever bem, mas consegue assistir a filmes, né? Na prática, assistir filmes sem legenda também é difícil para mim. Por exemplo, às vezes minha esposa assiste séries coreanas no idioma original com legendas em japonês. Eu entendo metade quando muito, e mesmo com filmes japoneses, muitas vezes preciso de legendas. Aparecem palavras mais formais ou pouco usadas no dia a dia. Já em séries mais simples, com linguagem cotidiana, eu entendo praticamente tudo, 99%. Mas filmes com tramas mais densas são outra história, fica bem mais difícil acompanhar. Sempre tem partes em que me perco porque aparecem palavras que não conheço. O cinema costuma usar vocabulário mais formal e rebuscado. O que aprendi mais rápido foi a linguagem usada no trabalho. Depois fui pegando mais expressões do dia a dia, principalmente por causa da minha esposa japonesa. Mas sempre aparece algo em ficção que eu não entendo completamente. 20 anos no Japão e ainda é assim. Eu não domino o idioma completamente. Consigo entender bastante, mas não tudo. E foi basicamente isso. E para quem quiser estudar japonês, ikaruga.com.br. Use o cupom JAPATONIC e ganhe 30% de desconto. Até a próxima. Um abraço para você, para sua família, para o seu pet e até para o vizinho. Tchau.